ser mais curto agora. Para quem já assistiu, não tem que assistir de novo. E para quem não assistiu ainda, fica com vontade de assistir quando chegar a vez deles. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a vice-presidente da Liga, junto com a Frangi ou Moana. A gente está aqui hoje para fazer uma palestra com o professor Leonardo. Ele é professor de duas disciplinas dentro da faculdade. Ele é tutor da Liga e ele também é o gestor lá do CEPAF. Então, a gente convidou ele para falar um pouco sobre cuidado farmacêutico, assistir o nosso vídeo que foi do processo seletivo da dinâmica e comentar um pouco em cima sobre isso. Tá bom? Espero que todos gostem e uma boa palestra. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao pessoal da Liga pelo convite, por estar aqui. Na verdade, essa liga já existe há algum tempo e eu fico muito feliz de ver que vocês não deixam a liga terminar. Isso me deixa muito feliz, realmente, porque há muito tempo atrás, antes da maioria de vocês nem ter nascido, ainda a gente tentou fazer uma liga, só que ela durou algum tempo e depois desapareceu, né? Tinha uma turma só que tocava a liga. Aí voltaram com a liga e deu certo, né? A Liga de Cuidado Farmacêutico e Educação e Saúde, ela está há mais tempo na ativa aí, e então acho que isso é importante, que realmente as novas gerações dão continuidade à Liga, porque é uma área importante da farmácia, né? Uma área que, para quem já leu a Lei Diretrizes, né, as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de farmácia, viu que as novas diretrizes que foram instituídas em 2019, elas, né, que é a atuação do farmacêutico, vocês sabem que a questão do cuidado do farmacêutico clínico mais presente ali no dia a dia, no atendimento do paciente, ela tem se mostrado cada vez mais fundamental. E nessa época de pandemia, vocês estão vendo, né, que o farmacêutico, ele é importante na farmácia, né, na dispensação dos medicamentos, na orientação das pessoas. A gente está vendo aí uma busca desenfreada por tratamentos milagrosos, né, e vocês estão, quando a gente contava isso na história, né, eu vou até começar aqui a apresentar para vocês, compartilhar minha tela. Deixa eu abrir a aula da Liga aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu não vejo mais vocês agora. Se tiver pergunta no Sim, chat, alguma coisa, vocês me falam. tá bom, Então, Léo, a gente está enxergando sim. beleza. Então, quando a gente falava para vocês aqui do aspecto histórico, né, quem já fez aula de graduação já viu isso, eu não vou ficar falando tudo de novo aqui para não repetir, também não vou dar a mesma aula da graduação, porque senão vocês não vão assistir, né, quem está aí nos anos iniciais do curso de farmácia. Mas quando a gente contava aquela história, né, que a população sempre busca uma pílula milagrosa, alguma coisa que seja a salvação, né, a resolução de todos os problemas, vocês muitas vezes não acreditavam. E agora, com essa pandemia da Covid-19, vocês estão tendo a oportunidade, infelizmente, de vivenciar isso, né? Que é essa questão da busca de um tratamento milagroso que resolva tudo. Então, vários medicamentos aí já foram alçados a esse posto de pílula milagrosa, que infelizmente não apresentaram a resposta que a gente esperava. Então, isso tudo, na verdade, ajuda vocês a entender como que era, né, e continua sendo até hoje, vai mudando ao longo do tempo aí, essa busca mais incessante ou menos incessante por esses medicamentos, tratamentos milagrosos, mas quando nós tivemos o advento da indústria farmacêutica, aqui por volta da década de 40, 50, né, do século passado, a gente teve essa produção em larga escala de medicamentos, né? Então, aqueles medicamentos que, para que
as pessoas pudessem ter acesso era mais complicado, porque dependia do farmacêutico, uma produção artesanal, né? O acesso a esses medicamentos era mais difícil. Com o advento da indústria farmacêutica, fica mais fácil, torna-se mais fácil o acesso a esses medicamentos. E aí, além da indústria farmacêutica nos proporcionar uma nova área de atuação, né, porque os farmacêuticos que estavam se formando naquela época tinham um novo local para atuar, que era a indústria farmacêutica, que surgia aí a todo vapor, nós começamos a perceber também que a maioria dos países não estavam preparados para essa chegada da indústria farmacêutica, essa produção em larga escala. Por que não estavam preparados, né? Porque vocês sabem aí que quem regula geralmente esses medicamentos nos países são as agências regulatórias. No caso aqui do Brasil, a Anvisa; no caso dos Estados Unidos, a FDA; você tem a agência europeia. Então, essas agências regulatórias, elas são fundamentais para justamente tentar organizar a venda, a disponibilidade, o comércio desses medicamentos, o uso desses medicamentos nos países. E com o advento da indústria farmacêutica, a produção em larga escala, o medicamento passou a custar mais barato, mais gente tendo acesso, que é todo sonho, né? Que a gente tinha, na verdade, o acesso a esses medicamentos chegando a mais gente tendo oportunidade de ser tratada. Só que, ao mesmo tempo, esse acesso acabou desencadeando o uso irracional desses medicamentos, né? O uso inadequado desses medicamentos. Porque você não tinha a regulação, podia vender a qualquer lugar, muita gente acabava utilizando esses medicamentos sem prescrição, ou de ouvir falar, de propagandas e tudo mais, que vocês já conhecem essa história. Então, devido a esse uso indiscriminado desses medicamentos, é que, na verdade, a gente acabou tendo uma nova área da farmácia surgindo, que é a área da farmácia clínica, né? Então, se você olhar aqui nessa linha do meio, você começa a perceber que a farmácia clínica ela surge dentro do ambiente hospitalar. E por que ela surge dentro do ambiente hospitalar? Porque nós vivíamos numa fase onde o hospital era o centro do sistema de saúde, ou seja, que o modelo de saúde era hospitalocêntrico. Então, onde estavam os farmacêuticos? Os farmacêuticos estavam dentro dos hospitais. Mas se não existia farmácia clínica, o que esses farmacêuticos estavam fazendo dentro do hospital? Esses farmacêuticos estavam justamente cuidando da produção artesanal dos medicamentos, né? Porque todo medicamento que era usado dentro do hospital precisava ser produzido pelos farmacêuticos dentro do hospital. E a hora que você começa a ter medicamento chegando da indústria farmacêutica como produto acabado, blister, tudo bonitinho, né? Essa produção artesanal começa a diminuir sensivelmente e esses farmacêuticos dentro dos hospitais, eles passam a assumir outras funções, que é a função que a gente vê até hoje, que é a função da gestão, né? A gestão do que a gente chama de farmácia hospitalar. Então, esses farmacêuticos cuidavam um pouco da produção daqueles medicamentos que as indústrias ainda não produziam, também eles tinham que cuidar da gestão, e a gestão englobava tudo, né? A gestão engloba desde a seleção do medicamento que vai ser comprado pelo hospital, até a compra, o recebimento desse medicamento, o fracionamento, né? Porque eu não posso pegar o blister e levar o blister para o paciente no leito, isso tem que ser fracionado, isso tem que ser distribuído dentro do hospital de maneira adequada. Então, os farmacêuticos começam a assumir essa função mais voltada para a gestão quando tem o advento da indústria farmacêutica. Só que, diante desse uso indiscriminado dos medicamentos, e lógico, começa a aparecer reações adversas, né? Vários relatos de reações diversas, e vocês, se fizer uma busca rápida no Google, aí vocês vão achar vários eventos, né? Vários momentos marcantes, principalmente nessa fase inicial, que é a história da talidomida, o dietiloneglicol, e aí várias histórias que a gente tem para contar desse uso indiscriminado dos medicamentos.
E diante dessa questão do uso indiscriminado dos medicamentos, os farmacêuticos que trabalhavam dentro do hospital, lembrando, porque a gente estava no modelo hospitalocêntrico, né, não era hoje igual é o SUS, você tem unidades básicas de saúde, programa de saúde da família, você tinha praticamente o sistema de saúde organizado em torno do hospital. Até porque as doenças mais prevalentes naquela época eram as doenças infecto-contagiosas. E até isso vocês estão conseguindo observar na pandemia, né? Na pandemia a gente volta a ter uma preocupação com a doença infecto-contagiosa, no caso a Covid-19. Então vocês estão aí revivendo o início do século XX, né? As primeiras décadas do século XX. E começa a entender melhor por que o sistema de saúde naquela época ele era organizado em torno do hospital. Porque hoje, toda notícia que você lê, você ouve leitos, número de leitos em UTI, número de leitos em enfermaria, precisa ter leitos nas unidades de pronto atendimento, polo Covid, tem municípios que trabalham com isso, sempre em volta da contagem de leito. Por quê? Porque a Covid é uma doença infecto-contagiosa, né? Você, desde que você tem o diagnóstico, começa a apresentar os sintomas, precisa da internação, você tem um prazo dessa internação. Você não é como uma diabetes, uma hipertensão que você pode controlar na sua casa. Então, no início do século passado, a gente tinha o advento dessas doenças infecto-contagiosas por outros motivos, e não só pela pandemia, né? E aí você tem que organizar um sistema em torno do hospital, porque essas doenças infecto-contagiosas é o que a gente chama de doenças verticais, né? O diabetes, a hipertensão, como você convive com ela por volta de 40, 50, 60, até 70 anos, elas são chamadas de doenças horizontais. Então, as doenças verticais, eu preciso ter um hospital no centro. E aí, o farmacêutico estava lá naquele momento, começou a assumir essas atividades de gestão, depois que a indústria farmacêutica chega com essa produção em larga escala do medicamento. Só que ele começa a perceber que dentro do hospital também começam a aparecer reações adversas por causa de erros de prescrição, ou o paciente vem de fora já do hospital, vem de casa, né, com reações adversas, e ele começa a perceber que tem um espaço para ele ali na equipe de saúde. Então, é onde surge a farmácia clínica, né, onde surge a figura do farmacêutico clínico, que é ele, além de atuar na gestão e na produção artesanal dos medicamentos dentro dos hospitais, que até hoje em alguns lugares a gente vê isso ainda, ele também dá um passo em direção à clínica, ele dá um passo em direção a se integrar na equipe de saúde, a estar nas enfermarias, nas unidades de terapia intensiva, né, nas UTIs, nas CTIs. Então, esse farmacêutico, ele se aproxima da equipe de saúde porque ele percebe que tem um espaço para que ele possa atuar ali. Quais são as transformações que esse farmacêutico clínico precisa receber ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, o sistema de saúde mudou. O sistema de saúde deixa de ser um sistema de saúde hospitalocêntrico, porque as doenças infecto-contagiosas perdem a sua importância por vários motivos, né? Questão de saneamento básico, políticas sociais mais efetivas, a própria chegada dos antimicrobianos, aí, descobrimento da penicilina e dos outros antimicrobianos. Então, várias outras mudanças que aconteceram na sociedade faz com que essas doenças infecto-contagiosas percam essa sua importância e começa a ganhar importância as doenças crônicas não transmissíveis. Isso por volta da década de 1970 que começa a acontecer isso. Com isso, eu preciso transformar o sistema de saúde. Eu não posso ter um sistema de saúde baseado só no hospital, senão todos os países do mundo vão quebrar. É o que está acontecendo com a Covid agora, né? O leito de UTI, ele custa dinheiro. Então, se eu deixar que os 200 milhões de pessoas no Brasil sejam infectados, e sabendo que mais ou menos de 5 a 10% das pessoas precisam ser internadas, eu precisaria ter leito de UTI no Brasil entre 5 e 10 entre mais ou menos aí 10 a 20 milhões de leitos de UTI. Nenhum país tem isso, né? Por isso que na pandemia vocês conseguiram ver colapso na Espanha, colapso na Itália, colapso na Inglaterra. A Alemanha só não entrou em colapso porque ela foi esperta, mas ela tem medidas restritivas até hoje, né? O Japão também sofrendo muito. Então, países ricos, Estados Unidos,
Então, países ricos sofrendo com a pandemia. E aí você fala assim, pô, então achei que era uma coisa só de país pobre. Não, por quê? Porque nenhum país do mundo consegue ter de 5 a 10% de leitos de UTI para a sua população. É impossível isso, né? Então, por isso que tem essas medidas de distanciamento social, entre outras aí, para que a população não tenha o vírus ao mesmo tempo, porque nenhum sistema de saúde suporta isso. Então, mesma coisa aconteceu, né, por volta da década de 1970, quando perceberam que o sistema de saúde estava mudando, só que a mudança era diferente, né? Você deixava de ter importância as doenças infecto-contagiosas e começava a ganhar importância as doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu precisava ter um sistema de saúde que fosse capaz de tratar esse paciente que passava a ter diabetes, hipertensão, dislipidemia, asma, entre outras doenças crônicas aí não transmissíveis. E para ter um sistema desse jeito, e para tratar esse paciente de forma adequada, eu preciso ter um sistema baseado na atenção primária, focado na atenção primária. E por isso que eu tenho que mudar a configuração do meu sistema de saúde. E ao mudar a configuração do meu sistema de saúde, eu tenho que ter um sistema de saúde que eu consiga acompanhar essa pessoa ao longo do tempo, ensinar essa pessoa a tratar aquela nova doença que ele tinha, que é o diabetes, a hipertensão, né? Como fazer isso, dispensar medicamento, acompanhar esse paciente, orientar, marcar consultas, tanto consultas médicas, enfermagem, nutricionista, entre outros profissionais de saúde, para acompanhar esse paciente ao longo do tempo. E aí é que surge um sistema de saúde que hoje é um sistema de saúde muito próximo do que a gente tem no SUS, né, que é um sistema de saúde onde você tem a atenção primária, secundária, terciária, você tem as redes de atenção à saúde, ou seja, o paciente flutua por dentro do sistema, né, você tem paciente que é acompanhado pela atenção primária para tratar um problema de saúde, você tem paciente que tem consulta com um especialista para tratar um outro problema de saúde. Ao mesmo tempo, você tem um paciente que pode ser internado, mas que volta para a atenção primária depois que recebe alta. Então, você tem um sistema de saúde integrado ali com os três níveis de atenção, tanto a atenção primária, secundária, como a terciária. E dentro de um sistema de saúde desse, onde o hospital deixa de ser a estrela do sistema e passa a ser digamos assim, um espaço a mais ali, dentro do sistema de saúde, aquele farmacêutico clínico que estava integrado dentro da equipe de saúde no hospital, ele não pode ficar só ali mais. Eu, como faculdade de farmácia, eu preciso preparar esse farmacêutico clínico para que ele possa atuar em outros níveis de atenção. É mais ou menos o que aconteceu com o médico, com a enfermagem. Vamos pensar assim, se você olha hoje, você tem médico onde hoje? Você tem médico dentro do hospital. Você tem médico nas unidades básicas de saúde. Você tem médico na UPA, nas unidades de pronto atendimento. Você tem médico nos ambulatórios especializados, que é atenção secundária. Então, você tem médico espalhado por todo o sistema de saúde. Mesma coisa a enfermagem. A enfermagem está distribuída em todo o sistema de saúde. O farmacêutico é a mesma coisa. As faculdades, então, lá nos Estados Unidos, onde surgiu a farmácia clínica, começou a preparar esse farmacêutico para que ele tivesse essa formação clínica e ele fosse capaz de trabalhar tanto dentro do hospital, como nas demais unidades de saúde que fazem parte do sistema de saúde como um todo. Então, seja a farmácia, seja a unidade básica de saúde, as enfermarias, os ambulatórios, as unidades de pronto atendimento. Então, eu preciso ter esse farmacêutico preparado para atuar em outros lugares. E é aí que vem a questão, né, desse farmacêutico clínico e recebendo ao longo do tempo, digamos assim, novas pastinhas, né? Se eu pensar que o farmacêutico clínico é como se fosse um computador, né, ele vai recebendo novas pastinhas ali. Então, o farmacêutico clínico, aquele primeiro farmacêutico clínico que atuava dentro do hospital, ele era treinado na clínica, treinado na terapêutica, e ele era treinado em fazer atendimento com o paciente, mas principalmente discutir com a equipe de saúde a questão de ajuste de dose, troca de medicamento e tudo mais. Até porque a consulta dele com o paciente, às vezes era possível, às vezes não. Pensa no paciente de UTI entubado, igual a gente tem hoje, no caso da Covid. Não dá para eu conversar com o paciente.
né? Então, esse farmacêutico clínico, esse primeiro farmacêutico clínico que ficava no ambiente hospitalar, ele tinha uma certa, ele recebia uma certa formação durante o processo de ensino ali, né, da formação desse farmacêutico. Quando esse sistema de saúde se expande, esse farmacêutico clínico precisa agregar novas informações, ter acesso ao novo sistema de formação, novo sistema de ensino, para acumular novas coisas. Então, por exemplo, o farmacêutico que ia atuar, por exemplo, na atenção primária, ele tinha que continuar entendendo terapêutica, lógico, né? Ele tinha que continuar tendo essa formação de discutir, conversar com a equipe de saúde, é claro que sim. Mas esse farmacêutico estaria ali na atenção primária, seja dentro de uma farmácia, drogaria, ou até mesmo numa unidade de saúde, ou no programa de saúde da família, né, dentro da estratégia da família, ele precisava incorporar na sua formação a questão da consulta farmacêutica. Ele precisa aprender a fazer consultas, né? Porque ali dentro da atenção primária, se você parar para pensar, é o farmacêutico, né? Se você imaginar uma farmácia, uma drogaria, é o farmacêutico que está ali. Então, nenhum outro profissional vai fazer a consulta e trazer os dados para o farmacêutico, como geralmente acontecia nos hospitais com o paciente que estava na UTI, por exemplo. Na UTI, os dados estão ali, o paciente vai, olha o prontuário, analisa o prontuário, discute com a equipe, faz a sua intervenção e resolve o problema. Dentro da atenção básica, ou numa farmácia, por exemplo, é o farmacêutico, não tem mais ninguém para fazer esse atendimento, então o farmacêutico precisa assumir algumas responsabilidades. E entre elas está a questão da consulta farmacêutica. Então, essas são as transformações que a gente consegue enxergar aqui, né? Os primeiros passos da profissão clínica aqui, da farmácia clínica, e depois, com as transformações do sistema de saúde, você tem as mudanças, esse farmacêutico clínico, ele recebendo uma nova formação. Só que aí, né, você vai aparecer uma coisa que é importante a gente entender. A Liga chama Liga de Cuidado Farmacêutico. Por que a Liga não chama farmácia clínica? Porque a farmácia clínica, na verdade, ela é uma ciência, tá certo? A farmácia clínica é uma ciência. Ela existe para formar o farmacêutico clínico. Então, qual atividade que o farmacêutico clínico desenvolve? A atividade que o farmacêutico clínico desenvolve é o cuidado farmacêutico, ou esse nome bonitinho em inglês que vocês estão vendo aqui, o Pharmaceutical Care. No Brasil, por muito tempo, esse Pharmaceutical Care foi traduzido como atenção farmacêutica. Agora, desde 2014, o Ministério assumiu o nome cuidado farmacêutico, que é o nome mais adequado, né? E aí a gente começa a trabalhar no cuidado farmacêutico. Então, o farmacêutico clínico, ele recebe essa formação clínica dentro da faculdade, dentro da universidade, né? E como que ele recebe essa formação clínica? Por meio dos módulos. No nosso caso, não são disciplinas, né? São módulos. Por causa dos módulos que ele cursa, tanto os módulos obrigatórios como os eletivos, tem módulos ali dentro do nosso curso, que são módulos práticos, onde vai ter aula prática dentro do hospital, dentro das unidades básicas de saúde. Quem gosta da área pode fazer o estágio curricular também nessa área. Gostei, me formei, fiz estágio. E agora? Agora você pode fazer uma residência, né? A gente tem a residência em farmácia aí, que são 2 anos de residência, onde você vai poder se aprofundar ainda mais nesse conhecimento, nessa formação clínica que você tem. Então, esse farmacêutico clínico, ele, na verdade, desenvolve um serviço que a gente chama de cuidado farmacêutico. E esse cuidado farmacêutico, né, e aqui fica mais claro de você entender, né, e no Brasil, isso eu não vou discutir cada uma das coisas aqui, porque a gente vai ter aula disso nós vamos ter 2 módulos aí, né, tem assistência farmacêutica 1, assistência farmacêutica 2, farmácia clínica 1, farmácia clínica 2, que vai discutir tudo isso dentro do nosso curso de graduação. Então, a gente tem que, no Brasil, a assistência farmacêutica é mais ampla, os serviços farmacêuticos estão dentro da assistência farmacêutica, e dentro dos serviços farmacêuticos eu tenho os serviços que eu chamo de técnicos gerenciais, que é a gestão do medicamento, que são aqueles que eu falei que o farmacêutico inicialmente começou a fazer dentro dos hospitais, antes de surgir a clínica, né? E hoje o farmacêutico faz isso em todos os lugares, tá? Não é só dentro do hospital. Essa parte de gestão do medicamento, ela é tão importante que você tem isso
a nível municipal, você tem isso a nível estadual e a nível federal. Então, você tem farmacêuticos atuando nessa área dentro das secretarias municipais de saúde, das secretarias estaduais de saúde e também dentro do Ministério da Saúde. Além disso, o farmacêutico também faz essa gestão do medicamento localmente, né? Por exemplo, dentro da farmácia que ele está, da unidade básica de saúde, ele precisa ter dentro da farmácia essa atividade de gestão para saber o que está faltando, o que não está, o que ele vai solicitar naquele mês ou não. Isso também acontece dentro dos hospitais, isso acontece inclusive na rede privada, tá? Na rede privada, o farmacêutico também é responsável por tomar conta, por fazer essa gestão do medicamento ali, que não é só o controle de estoque, tá? Geralmente a gente pensa no controle de estoque, mas é uma coisa muito mais ampla, muito mais trabalhosa do que simplesmente fazer um controle de estoque. Mas isso aqui vocês vão ter uma disciplina específica para trabalhar com esse tema. Vindo para cá, que é o ponto central da nossa aula, né, a gente tem os serviços farmacêuticos que são voltados à clínica, que são serviços que, ao invés de trabalhar com a gestão do medicamento, a gente vai trabalhar com a gestão do cuidado. Então, a gente fala que o novo farmacêutico não é aquele farmacêutico, não é o profissional do medicamento, mas o farmacêutico novo é o profissional das pessoas que usam os medicamentos, né? E aí você fala assim, pô, professor, eu adoro indústria, como que eu vou ser o profissional das pessoas que usam o medicamento? Porque a hora que você está dentro da indústria, o seu objetivo final, quem que é? O usuário, a pessoa que está usando o medicamento, o paciente que vai usar o medicamento. Não adianta você fazer um medicamento, ou desenvolver um medicamento dentro da indústria com uma forma farmacêutica tão absurda que ninguém vai conseguir usar. Então, sempre o objetivo, o foco, é aquela pessoa que vai usar o medicamento. Então, quando a indústria desenvolve uma forma farmacêutica, um novo medicamento, ela está pensando em várias coisas. No custo que esse medicamento vai chegar no mercado. Por que o custo é importante? Porque se o custo for muito alto, ninguém vai comprar, não vai ser facilitado o acesso. A forma farmacêutica tem que ser uma forma farmacêutica que facilite o uso. Então, por exemplo, vocês vão ver que isso é mais fácil vocês enxergar quando a gente trabalha com crianças, né? Vocês veem que geralmente os medicamentos que são produzidos especificamente para pediatria, eles geralmente têm um gosto melhor, é uma forma farmacêutica mais bem pensada para que a criança possa usar. Então, é nisso que vocês têm que pensar. O objetivo final da nossa profissão é a pessoa que usa o medicamento. É ele que nós vamos ter que focar, porque é ele que é o nosso objetivo, e não simplesmente medicamento. Não adianta fazer um medicamento lindo que ninguém vai ter acesso, que ninguém vai conseguir usar, que vai fazer mal, vai trazer reação adversa, não vai conseguir ser absorvido de maneira correta, não vai chegar na concentração que a gente espera no sangue. Então, quer dizer, não adianta pensar, fazer uma forma farmacêutica se não estiver pensando lá na frente nessa pessoa que está usando. E aí uma coisa legal aqui de vocês entenderem, que eu não vou explicar todos eles agora, né? Mas isso daqui tudo, ó, são tipos de serviços farmacêuticos clínicos. Por exemplo, a dispensação e orientação. Você vai falar assim, nossa, mas a dispensação é um serviço farmacêutico clínico? É, quando feita de maneira correta. Né? Do jeito que ela é feita hoje, né, na maioria dos lugares, que é você ler a prescrição, pega a caixinha na prateleira. Se for uma rede privada, o que você faz? Olha, tem desconto de 20% nesse, se é 10%, se levar o genérico faz isso. Isso não é dispensação. Tá? Isso é uma venda do medicamento. A dispensação, como ela tem que ser feita realmente, é você olhar o que foi prescrito, ver se tem alguma incompatibilidade, conversar com o paciente para que ele está usando aquilo, ou para o cuidador que está na farmácia indo comprar o medicamento, indo retirar o medicamento. Então, a dispensação da forma correta, como ela deveria ser realizada, ela é sim um serviço farmacêutico clínico. Mesma coisa aqui, a revisão da farmacoterapia. A revisão da farmacoterapia é um serviço farmacêutico clínico, porque eu tenho que olhar a prescrição e estudar aquela prescrição. Caso eu não conheça algum medicamento, eu preciso estudar. Agora, se eu já tiver, quanto mais tempo de prática, eu olho aquela prescrição, olho as doses, olho para que foi prescrito, eu já vejo nessa revisão da farmacoterapia se aquilo está adequado ou não.
Mesma coisa que a conciliação medicamentosa. A conciliação medicamentosa geralmente acontece dentro de hospitais, quando o paciente migra de um nível de atenção para outro. Então, por exemplo, quando o paciente sai, recebe alta do hospital e vai lá para a atenção primária, ele chega com uma prescrição na atenção primária que ele saiu do hospital. Quais os medicamentos que ele usava antes de ser internado? Será que estão contemplados ali ou não? É muito comum acontecer o seguinte: no momento da internação, geralmente o médico retira todos os medicamentos, faz uma nova prescrição e dentro do hospital, se o paciente está com diabetes ou pressão arterial controlada, geralmente ele sai dali do hospital sem a prescrição de antipertensivo ou de um antidiabético oral, de insulina no caso. E aí é importantíssimo que se tenha essa conciliação no momento da internação, no momento da alta ou quando chega lá na atenção primária, na atenção secundária, que o farmacêutico faça essa conciliação para que possa entender e ver se não tem nenhuma falha ali, se não foi esquecido nenhum medicamento prescrito para esse paciente. E, por fim, o cuidado farmacêutico, né? O cuidado farmacêutico, ele é o foco da nossa aula de hoje. Ele é o serviço farmacêutico clínico mais complexo, o mais amplo, o mais difícil, até porque dentro do cuidado farmacêutico, eu posso inserir a conciliação medicamentosa, a revisão da farmacoterapia e a dispensação e orientação aí do farmacêutico. Então, esse cuidado farmacêutico, eu posso contemplar todos esses serviços. E é fácil entender isso, né? Imagina que eu estou acompanhando um paciente na farmácia que eu trabalho. Vamos supor que eu trabalho numa farmácia privada e acompanho um paciente ali. Eu estou fazendo tudo isso, ou até mesmo no caso da nossa farmácia ensino, né? Uma liga antes da pandemia atendia pacientes, fazia consulta farmacêutica ali dentro da nossa farmácia ensino. Você, muitas vezes, durante o acompanhamento, tinha que lançar a mão desses três serviços aqui. Tinha a hora que o paciente ia buscar o medicamento na farmácia, então você aproveitava dentro da consulta e já fazia dispensação, a orientação. Ali dentro também você fazia a revisão da farmacoterapia, a conciliação medicamentosa, caso precisar, tudo isso dentro do cuidado. O cuidado, então, seria só isso? Não, o cuidado é algo mais além disso, né? E a gente tem, inclusive, aqui até esses 3 pontos importantes. O cuidado contempla a filosofia do cuidado, ou seja, tem uma necessidade social. Então, o farmacêutico não inventou o cuidado farmacêutico do nada. Tem uma necessidade social que nos coloca como profissionais de saúde necessários para estar ali acompanhando aquele paciente, principalmente ajudando esse paciente em relação à utilização, ao uso adequado, uso racional dos medicamentos. Só que eu tenho que ter esse cuidado ele tem que seguir um processo. Então, esse cuidado não pode ser feito de qualquer maneira, tem que seguir um processo ali. Esse processo seria basicamente montado pelo método clínico, né? Norteado pelo método clínico, que vocês vão perceber isso no vídeo da consulta daqui a pouquinho. E, por fim, eu tenho que ter um sistema de gerenciamento, né? Não adianta eu querer fazer o cuidado farmacêutico em qualquer lugar, eu tenho que ter, no mínimo, uma infraestrutura básica para fazer isso, né? Que seria uma sala onde eu pudesse atender esse paciente, conversar com ele, realizar a consulta de maneira adequada. Não adianta eu querer fazer isso no balcão. No balcão da farmácia eu posso até fazer uma dispensação, tentar trabalhar a questão da revisão da farmacoterapia, em alguns momentos até mesmo conciliação, mas o cuidado eu não consigo fazer nesse local. Então aqui, só para deixar para vocês, né, como o cuidado farmacêutico é uma coisa mais ampla, né? Cuidado farmacêutico é tão amplo que ele inclui duas dimensões, né? É uma dimensão técnico-pedagógica, onde o farmacêutico assume o papel de ser um farmacêutico, entre aspas, aí, um professor, né? Um consultor para a equipe, para o usuário, trazendo informações sobre medicamento e tudo mais. E ele tem uma dimensão clínico-assistencial que é baseada principalmente pelo acompanhamento farmacoterapêutico, ou seja, acompanhar essa pessoa ao longo do tempo. Então, isso que é importante aí, que a gente fique focado na questão do cuidado. E aqui, para terminar, né, o foco principal do cuidado farmacêutico é o método clínico, é o momento que eu faço a consulta,
e eu tenho um motivo para fazer essa consulta. Você fala assim, o cuidado farmacêutico, então se eu estiver consultando o paciente, estou fazendo cuidado? Sim, desde que a consulta seja efetiva, desde que a consulta alcance os objetivos que ela tem que alcançar. Então a consulta, ela tem um processo, não é uma coisa assim que eu vou lá e faço do meu jeito. Não, não, não. A consulta, quando você se dispõe a fazer uma consulta, a consultar uma pessoa, a consultar um paciente, vocês vão perceber que a consulta da enfermagem, a consulta médica, a consulta do nutricionista, a consulta com um fisioterapeuta, ela basicamente segue o mesmo sistema, o mesmo método que a consulta deve seguir quando um farmacêutico se dispõe a fazer. Essa consulta, ela começa com a questão da seleção, do convite, do agendamento desse paciente. Tem uma preparação dessa consulta, né? Se você tiver acesso ao prontuário, seria estudar previamente o caso. Não tenho acesso, não tenho nada. Esse cara caiu aqui na minha farmácia agora. Não tem problema. Você não vai precisar estudar. Durante a consulta, você vai coletar as informações que você precisa. Então, quando você começa a consulta, tem o acolhimento. É muito importante vocês prestarem atenção aqui, porque o vídeo vai trazer isso para nós. O vídeo ficou legal por causa disso. Vai dar para vocês perceberem o que foi feito e o que não foi no vídeo. Então, tem a questão do acolhimento. Logo após o acolhimento, tem a coleta de dados subjetivos, que é importante essa coleta de dados, que você saiba um pouco mais do paciente. Mas e se for a terceira, quarta, quinta, oitava consulta com o mesmo paciente? Tudo bem, você vai coletar os dados subjetivos que precisa. Mas não preciso, sei tudo dele, até o dia que ele casou, o que acontece? Então, tudo bem, você passa e pula essa parte, entendeu? Você consegue, isso daqui é o desenho da consulta, ela vai sofrendo ajustes dependendo do grau de acompanhamento que você está fazendo com esse paciente. Depois, na sequência, coleta de dados objetivos. Enquanto você está coletando os dados objetivos e subjetivos objetivos, sem querer, você já está fazendo esse item 6 aqui. O item 6 seria avaliação, conciliação, revisão da farmacoterapia, identificação de problemas. Como que eu estou fazendo isso ao mesmo tempo? Porque isso aqui é o que compõe o seu raciocínio clínico. É só você parar e imaginar o seguinte, né? Imagina que um amigo seu está contando alguma coisa que aconteceu. Então, a hora que ele está contando para você o que aconteceu, um fato, alguma coisa, uma fofoca, o que aconteceu no Big Brother ontem, alguma coisa que ele está te contando, ao mesmo tempo que ele está te contando, você já está imaginando a história e já está fazendo a sua reflexão daquele caso. É a mesma coisa aqui. Na hora que você está conversando com o paciente, ele está te contando como que ele faz para usar insulina, como que ele faz para usar determinado medicamento. Na sua cabeça, você já está raciocinando. Esse é o raciocínio clínico que a gente fala. Você está raciocinando se aquilo está certo, se não está, se é aquilo mesmo, se aquela dose que a pessoa está falando que toma é a dose que está prescrita, se essa dose prescrita, de acordo com o seu conhecimento, é a dose ideal. Mas eu não tenho conhecimento, não tem problema. Você vai na consulta até onde você tem conhecimento. E aí, com o passar do tempo, quanto mais consultas você fizer, melhor você vai ficar. Por isso que a gente tem as aulas, os módulos, as aulas práticas, tem o estágio, tem depois a residência, para quem quiser, que é para você sair da residência nota 10, completamente formado. Tá certo? Mas isso é importante que você siga esses passos da consulta. Depois que você fez toda essa avaliação, né, é hora de você externar isso para o paciente. Como? Dando as orientações. Se tiver que fazer dispensação, faça dispensação. Elaborando e fazendo um plano de cuidado para esse paciente que seja de acordo com o que o paciente deseja, que isso é importante. Você traz o problema, traz a solução, explica como tem que ser feito e tem que ser de acordo com ele. Não adianta você querer que ele faça um plano, você estabelecer um plano de cuidado e não querer conversar com ele. E aí tem a finalização dessa consulta. Essa consulta tem que ser registrada ou na forma do SOAP, ou no prontuário Enesus AB, ou no prontuário eletrônico cidadão. Se você estiver usando um prontuário físico, onde você está atendendo, que é o famoso caneta e papel, é ali, mas essa consulta tem que ser registrada nessas etapas principais aqui.
os dados subjetivos, objetivos, a avaliação e o plano tem que ser registrado. Se você estiver trabalhando num lugar ou precisar compartilhar esse caso, esse plano de cuidado com outros profissionais, é legal você fazer isso. Tem hora que o seu plano de cuidado vai ter alteração na utilização de algum medicamento. Então, você precisa conversar com o médico, chegar no acordo com o médico, para que ele possa alterar a prescrição, alterar a dose, alterar o medicamento. Tem hora que não, tem hora que o seu plano de cuidado, você tem total autonomia. Por exemplo, se o paciente apresenta um problema de adesão, adesão eu consigo resolver sozinho, não preciso da autorização, entre aspas, do médico para isso. Então, a adesão eu resolvo, eu tenho autonomia para isso. Então, mas mesmo assim é legal que isso seja compartilhado com outros profissionais. Né? Se você estiver trabalhando em equipe, numa unidade básica, até mesmo na farmácia, né, é legal que você escreva uma carta, alguma coisa, alguma orientação e entregue para o paciente, ou se você tiver contato direto com o médico, conversa com o médico e fala, olha, o seu Zé veio aqui na consulta e eu cheguei à conclusão que ele não está usando esse medicamento. Então não adianta ficar aumentando a dose porque ele não está usando. Então vamos esperar agora ver se ele melhora a adesão para a gente poder discutir a questão da dose lá na frente. Né? E quando o plano de cuidado precisar ser elaborado em conjunto com a equipe de saúde, que você faça isso. Que você faça até onde você tem autonomia, mas depois você chame os outros profissionais, por isso que existe a famosa reunião clínica, né? Para que seja discutido e que chegue a um acordo todo mundo junto ali. E o importante, né, é que esse cuidado farmacêutico ele tenha continuidade. Ele vai ter a primeira consulta, a segunda, a terceira, a 15ª, quantas o paciente precisar, até receber alta. E é importante que a cada momento você consiga reavaliar essa consulta. Então, fazer o cuidado farmacêutico não é simplesmente sentar com o paciente e fazer uma consulta, uma entrevista. Não é isso. É muito mais profundo do que isso. Tá certo? É muito mais importante do que isso. Então, essa é a visão que você tem que ter. E quem consegue fazer o cuidado farmacêutico de forma adequada? Um farmacêutico formado em clínica, um farmacêutico clínico, um farmacêutico que domine a ciência. Por isso que a farmácia clínica é a ciência e o cuidado farmacêutico é o serviço. Falei muito aqui para vocês já. Falei até mais do que eu prometi para a Fran, que eu ia falar. Mas quem tiver dúvida, se vocês quiserem assistir o vídeo primeiro para entender, ou se tiver alguma dúvida da parte que eu falei, vocês que mandam. Se quiser fazer agora ou assiste o vídeo, não sei como vocês se organizarem, fica à vontade. Eu estou aqui de qualquer jeito. Léo, a gente vai passar o vídeo, né? E aí você e a Mona vão comentando aí, enquanto eu compartilho aqui, tá bom? Aí vocês só me avisem se tá Beleza. dando pra ouvir e escutar certinho, tá? Eu vou pôr na tela cheia. Aí vocês vão me falando, se vocês quiserem parar e chamar atenção para aquele detalhe, para que a gente pode fazer o comentário. Se vocês acharem que é melhor parando, vocês que mandam, aí tá? vocês só falam, para, aí eu paro, tá bom? Combinado, pode transmitir já. Todo mundo me escuta bem? Sim. Oi. Fran, você fala para parar, tá? Pode ser. Você sabe até os segundos que tem as coisas aí. Eu anotei, sim. Pessoal, quem tiver dúvida, pode ir mandando no chat, tanto do YouTube quanto do Meet, que a gente vai dando uma olhada e repassando, tá bem? Conseguiu colocar o 14? Ah. Tá aparecendo na tela aqui agora. Deu certo, só pra eu... Tá na tela cheia ou tá na pequena ainda? Tá na tela cheia já. Tá, então eu vou soltar agora, tá bom? Uhum. Oi, dona Heloísa, desculpa pelo atraso. Meu filho se atrasou para acordar e precisava de ajuda para entrar na aula online. Vai vendo. Ai, não tem problema nenhum, fica tranquila. Nossa, esse negócio de aula online, essa pandemia mudou tudo, né? Imagina, agora a gente tem aula no computador, consulta no computador. Quem diria que eu, aos meus 68 anos, estaria aqui tendo uma consulta por uma telinha tão fininha assim, desse jeito?
Ai, nem me fale, tá muito difícil com esse mundo novo. Dá mais com a família 24 horas aqui em casa. Mas Complicado, vamos né? lá, né? Vamos tentar. Como que é seu nome completo? Ah, é Heloísa de Andrade Porto. Seu endereço, seu estado civil? O meu endereço é Rua das Flores, número 391, e eu moro no bairro Jardins. O meu estado civil é casada. Estou Tá. casada. E seu sexo e gênero? Ah, eu sou mulher. Não entendi direito a pergunta. Ah, não, é como se a senhora não achasse que fosse mulher. Mas não tem nada demais. Vou colocar feminina aqui mesmo, porque acho que a senhora não tem esses problemas, né? Tá Pode bom. colocar. Mas vamos lá. O que levou a senhora. Deu certo. Então, eu vou fazer alguns comentários que a diretoria, quando montou o vídeo, foi colocando, foi pontuando, que a gente queria que quem estava participando dessa fase de dinâmica de assistir o vídeo conseguisse pontuar e discutir durante a nossa discussão. Aí eu peço aí para toda a diretoria me ajudar e para o Léo também, quando quiser fazer algum comentário. O primeiro ponto que eu coloquei, que a gente colocou, Ô, Fran, é que deixa só antes de falar o ponto, só chamar a atenção para quem está assistindo das etapas da consulta. Então, vocês perceberam ali, em algum momento ela deve ter agendado essa consulta com essa paciente, talvez ela não tenha a primeira consulta dessa paciente, então não tem como estudar antes mesmo, a gente perdoa a farmacêutica nesse sentido, mas tem a primeira fase da consulta, que isso é obrigatório, que é o acolhimento. E aí uma coisa que vocês já podem raciocinar é o seguinte, né? Vocês acham que o acolhimento dela foi um acolhimento legal? Então não precisa responder, só lembra do vídeo e reflete, né? Se você fosse a paciente, você se sentiria acolhida pela farmacêutica? Porque é fundamental que tenha esse acolhimento. Pode ir, Fran. Isso. E o primeiro ponto que a gente colocou foi que a farmacêutica se atrasou para consulta. E tanto quando a gente ia colocar como uma coisa positiva ou negativa, a gente colocou em amarelo. Porque a gente tem que ter a delicadeza e a sensibilidade de entender o momento que a gente está vivendo agora. É uma pandemia, tá todo mundo dentro de casa, a rotina não tá tão fixa, você não tá num lugar que é estável o tempo todo, e é normal um atraso. Então, a gente não colocou como ponto positivo e negativo. Claro que a gente tem que sempre frisar, né, para poder tá lá no horário que a gente combinou, às vezes, se possível, antes da paciente chegar, para que não exista uma ansiedade até mesmo da paciente. Mas se aconteceu, é uma coisa que a gente tem que levar com naturalidade. Depois, uma coisa que o Léo acabou mesmo de pontuar é essa questão do acolhimento. Acho que pela farmacêutica ter chegado afobada, ela nem sequer falou qual que é o nome dela. Ela não se apresentou, ela não perguntou para a paciente, você sabe o que é uma consulta farmacêutica? Você sabe como acontece? O que a gente vai fazer aqui? Porque apesar dessa questão da farmácia clínica ser antiga, ser uma ciência, vamos dizer assim, antiga entre aspas, não é do ano passado, né? Apesar de já existir os É consultórios. antiga só nos Estados Unidos, né? Aqui não, aqui ela é novíssima. Então... Isso, bem pontuado. Por ela ser tão nova assim e não ser tão comum, vamos dizer assim, uma consulta farmacêutica, o pessoal chega lá e não sabe o que vai acontecer, ou o que tem que falar, e fica nervoso, ou acaba não participando. Então, esse é o primeiro ponto, você se apresentar, você perguntar se ela sabe o que é, o que ela está esperando da consulta, que eu achei super legal quando eu aprendi na Farmácia Clínica 2, perguntar quais são as expectativas dela para essa consulta. E um outro ponto nessa primeira parte foi que ela disse que eu não vou discutir isso porque eu acho que a senhora não tem esses problemas de gênero. Ela pontuou de uma forma muito negativa. Por mais que eu não tenha o conhecimento sobre o que são as questões de gênero, ou o que é o sexo, o que é o gênero, por mais que eu não consiga realmente explicar, não tenha esse conhecimento no momento, eu posso falar, no caso da senhora, né, vou tentar estudar sobre, depois na próxima consulta eu explico, ou explicar do jeito que eu sei, sem pontuar de forma tão negativa e tão preconceituosa como a farmacêutica fez. Isso independe de você ter o conhecimento ou não,
de você aceitar ou não. Eu acho que esse é um dos pontos, os 3 primeiros pontos que a gente queria falar. Você acha que seria um problema, Léo? Porque Então, vamos supor assim, ela é uma idosa, né? isso, mas isso é importante pelo seguinte, nós temos que estar preparados, tá? Foi muito complicada a situação aí quando começou a ter a questão do HIV e da AIDS no Brasil, e o Brasil, o Ministério da Saúde começou a disponibilizar os medicamentos para essa população, né? E aí era comum você ter que atender pacientes, por exemplo, travestis, trans, entendeu? E aí tem a questão do nome social, então isso é importante e faz parte do acolhimento, né? Se você tem um prontuário, por exemplo, de um nome masculino e você percebe que a pessoa que está na sua frente, ela gosta de ser chamada, ela prefere ser chamada, ela quer ser reconhecida como mulher, você, como farmacêutico, tem que fazer isso, entendeu? Independente ali de se tiver um nome masculino no prontuário, você tem que fazer isso. Isso foi um aprendizado muito complicado para os profissionais de saúde, de maneira geral, quando começou a disponibilidade dos antirretrovirais, isso há 20 anos atrás aí. Então, isso é uma coisa hoje que é mais sedimentado, isso já é mais esperado, e a gente cada vez mais vai se deparar com essa situação, né, de pessoas que querem estar ali, mas olha, meu nome é aqui, mas meu nome social é outro, eu ainda não consegui mudar o registro, então eu gostaria de ser atendido pelo meu nome social. Isso é uma coisa que o farmacêutico tem que estar preparado, tá certo? Ele tem que saber diferenciar o que é fisiológico no que não é. É lógico que em alguns momentos, apesar nesse grupo específico, a gente vai precisar ter que lançar a mão da fisiologia, e a fisiologia vai nos levar por um caminho, mas isso é uma coisa que nós, farmacêuticos, temos que estar abertos e preparados para discutir isso com essa população. E no caso aqui, uma coisa importante que a Frangia disse é o seguinte, ela tem que explicar o objetivo da consulta. Isso é fundamental, porque, por exemplo, quem da sua família, né, pensando em vocês que estão assistindo agora, quantas pessoas da família de vocês já foi atendido por um farmacêutico? Já teve uma consulta farmacêutica? Tenho certeza aí que pouquíssimas pessoas. Então, isso é novo pro paciente. Isso é novo para o paciente, você precisa explicar para ele. Olha, esse aqui é um serviço de cuidado farmacêutico, durante as nossas consultas, elas vão acontecer mensalmente, a minha função vai ser trabalhar em relação a isso, até porque a paciente saiba, porque muitos ainda nos confundem com o médico, né? Vê todo mundo de jaleco branco e você conversando com o paciente, sentado numa sala, acha que você é médico, ainda mais se estiver dentro do hospital, dentro de um... É muito comum no HC, quem já fez estágio lá, ou quem não fez ainda vai fazer, vai perceber isso. Na hora que você chega no leito para conversar, eles acham que você é médico. E aí você tem que se apresentar. Olha, eu sou farmacêutico, minha função aqui é fazer isso, fazer aquilo. O objetivo da nossa conversa é esse. Então é importante mesmo. E isso que as meninas estão fazendo aqui, a gente costuma chamar de ou paciente simulado ou roleplay. Né? O roleplay é quando na verdade, 2 estudantes acabam entrevistando um outro e fazendo uma consulta com o outro, que é o caso aqui. Mas como as duas estão, entre aspas, aí, né, fantasiadas, uma de farmacêutico, com jaleco, tudo direitinho, e a outra de paciente, até que o negócio... técnicas que a gente usa muito aí para que vocês possam treinar antes de chegar na vida real com o paciente. Pode continuar. 14, por favor. Pedir uma consulta farmacêutica? Então, é que eu tenho diabetes, hipertensão, e agora apareceu uma tremedeira, assim, que o médico falou que é Parkinson. 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 Enfim, pois eu tô tremendo bastante, assim. O problema é que agora eu tenho que tomar um outro remédio novo, que me deixa extremamente enjoada, tonta, e eu quero ficar na cama o dia todo, de tanta tontura, é muito ruim, eu não consigo mais fazer o almoço e arrumar as coisas depois, sabe? Eu não consigo mais ficar tranquila durante o dia, sabe? Eu tomo de manhã, assim que eu acordo,
Quando eu tô acabando de fazer o almoço, já começa a dor de cabeça, tontura, e eu preciso deitar. Eu não consigo arrumar a cozinha depois de fazer o almoço, né? Eu não quero mais tomar esse remédio, ele tá fazendo muito mal. Acaba com o meu dia, eu fico péssima, péssima. E a senhora sabe qual é o nome do remédio? Ah, ele tá aqui do lado, chama levodopa. E como que o médico falou para a senhora tomar ele? O médico falou para eu cortar o comprimido em 4 pedaços e tomar um pedacinho assim que eu acordar, e os próximos a cada 4 horas. Mas é muito difícil cortar o comprimido, ele é muito duro. Então, dá uma trabalheira grande assim. Então, eu acabo tomando um inteiro de manhã, e às vezes eu até divido ele em dois, assim, mas é bem difícil mesmo. Eu não gosto muito. Então, provavelmente a senhora está tendo tudo isso, todos esses sintomas, porque está tomando tudo errado o remédio. O médico falou que a senhora poderia sentir esses problemas? Ele falou só para eu tomar do jeito que ele mandou. Mas ele não comentou que podia me deixar desse jeito que eu tô, né? Ai, ai, difícil. Então, esse remédio aí que a senhora toma chama Prolopa. Porque ele aumenta a dopamina dentro da senhora, que é um remédio que vai lá na cabeça e deixa a gente mais animado e também acaba com essa tremedeira, entende? Por isso que a médica passou esse remédio para o Parkinson. O problema é que o corpo da senhora está acostumado com um pouquinho de dopamina. E na hora que a senhora toma esse comprimido de uma vez, ele fica muito confuso e dá dor de cabeça, tontura e mal-estar, que são esses sintomas que a senhora relatou até agora, né? Por isso que a médica falou para a senhora cortar o comprimido e ir tomando ele cortar em 4, né? E tomando de pouquinho em pouquinho ao longo do dia da senhora. Dessa forma, seu corpo não assusta tanto. E aos poucos ele vai se acostumando ao invés de agitar um medicamento de uma vez, entendeu? Quando a médica vê que a senhora já está melhorando e já se acostumou a tomar bem devagarzinho, ela vai pedir para a senhora tomar meio comprimido e depois um inteiro. Mas isso é devagar, é um processo lento de aprendizagem para o próprio corpo da senhora, entendeu? Então, por enquanto, a senhora tem que obedecer e tomar do jeitinho que ela falou, para que assim não tenha mais esses probleminhas, tudo bem? Entendi. Eu vou Pode tentar falar. cortar eles em 4, tomar. Então, deixei passar mais um pouquinho, mas aí eu vou voltando e comentando. A primeira pergunta que ela fez, talvez não deu para ouvir direitinho, porque foi bem quando a gente pausou. Ela perguntou assim: o que levou a senhora a procurar uma consulta farmacêutica? E essa é uma parte legal para você perguntar, que é uma pergunta aberta, para você ver o que a paciente quer te trazer como um problema, e de forma você a conduzir onde você vai começar a percorrer, vamos dizer assim, principalmente para saber a expectativa da paciente. Então, esse foi um ponto bem positivo. Depois, quando a paciente fala o nome do medicamento, que é levodopa, toda vez que vocês ouvirem Prolopa ou Prolopa, a gente colocou errado, mas o certo vai ser o levodopa, porque é o que tem no sistema de saúde para todo mundo. Quando ela falou a palavra Parkinson, a farmacêutica já na hora corrigiu assim, e ainda rindo e debochando. Isso não é muito legal em nenhuma situação, seja numa consulta farmacêutica. Não é muito, não, não é legal. Não é nada legal, seja numa consulta farmacêutica ou em qualquer conversa. Não precisa debochar do coleguinha para poder ensinar alguma coisa para ele, né? Vamos dizer assim. Logo depois, quando a paciente fala a forma que ela está tomando o medicamento, que ela discorre como está tomando, a farmacêutica já vem e fala: está tomando tudo errado, isso aí está acontecendo porque a senhora está tomando tudo errado. E algo que a gente aprendeu lá em Farmácia Clínica 2 é que a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente aborda e que a gente passa a informação para a paciente. Se você faz abordagens negativas, aquela paciente se retrai, ela não vai querer soltar mais nada. Porque ela fala assim, ela fica com medo de soltar uma informação errada, de levar uma bronca, ela não vai querer voltar numa próxima consulta, porque se ela vai numa consulta e o farmacêutico fica: olha, a senhora está tomando tudo errado, está fazendo tudo errado. Parece a mãe da gente quando vem, a gente faz uma faxina, a mãe chega e fala: ó, tá tudo sujo, tá tudo errado. A gente não vai querer fazer uma próxima faxina, porque a gente já sabe que lá vem longo, sabe? Então, a gente tem que engolir, vamos dizer assim, tem que absorver o que a paciente está falando e dar uma segurada para depois a gente poder orientar ela de uma forma melhor. E uma outra parte, pode falar, Léo.
Não, é só lembrando, né, voltando lá naquele último slide meu, a consulta ela tem etapas, o método clínico tem etapas. Então, nós estamos, né, depois que a gente termina o acolhimento, a gente começa a coleta dos dados. Começa com os dados subjetivos. Então, é o momento de eu conhecer a paciente. Então, por exemplo, aqui a farmacêutica está tão ansiosa, né, que ela chegou atrasada, está ansiosa e tudo mais, ela acabou até pulando algumas etapas. Então, ao momento da coleta de dados subjetivos, é hora de você conhecer a paciente, saber por que ela procurou a consulta farmacêutica, isso foi legal que a farmacêutica fez. É hora de você entender a questão da vida social dela. Ela é casada, mas ela tem filhos, com quem que ela mora, onde ela mora, ela é aposentada, não é, ela nunca trabalhou, ela é dona de casa, e o marido é aposentado. Então, para você entender, por isso que é nessa fase da coleta de dados subjetivos, a gente dá muita importância para a questão dos dados socioeconômicos e demográficos dos pacientes. Depois que eu entendi melhor, aí que eu vou continuar coletando a informação, aí eu vou para a questão da história familiar, para a questão dos problemas de saúde, cuidado com essa história de doença, né? Ah, a senhora tem alguma doença? Não. Quais são os problemas de saúde que a senhora tem? E aí eu vou começar a entender os problemas de saúde, a questão do diagnóstico, se realmente está diagnosticado, quando foi diagnosticado, quais os medicamentos que ela usa para tratar. Então, presta atenção que nesse começo da consulta é o momento de você conhecer o paciente. Né? Essa coleta de dados subjetivos, ela existe por causa disso. É a hora de eu conhecer a paciente que está sendo atendida, no caso aqui é a dona Luísa. Eu tenho que saber melhor quem é essa paciente. E tenho que controlar a ansiedade, né? A ansiedade eu sei que é complicado, tá? Isso só mesmo com mais consultas, com vocês fazendo várias vezes, repetições e tudo mais, é que você controla a ansiedade. A ansiedade tem tudo a ver com o que a Frangia falou para nós aí. A hora que a paciente fala, eu estou usando medicamento, está tudo errado. Calma. É a hora de coleta de dados. A paciente fala e você faz a pergunta. E uma coisa importante aí, né, que já foi comentado, inclusive, tem hora que eu preciso fazer pergunta aberta, tem hora que eu tenho que trazer uma pergunta fechada. Então, esse feeling você vai tendo, quanto mais consultas você fizer, você vai entendendo isso daí. Tem hora que você fala bom dia, a paciente vai explicar o bom dia para você. E a consulta sai do controle. Então, nessa hora, é hora de eu começar a fazer perguntas fechadas para trazer o controle para mim. Tem hora que você começa com pergunta fechada, a paciente fica monossílaba. Sim, não, não tinha pensado nisso. Pode ser, não, entendeu? É hora de você fazer uma pergunta aberta para obrigar a paciente a falar, obrigar no bom sentido, para que ela possa se expressar. Então, isso é o feeling. Por isso que essa fase de coleta de dados, tente não fazer juízo nesse momento. Não é a hora de você dar orientação para o paciente, é a hora de você coletar os dados, fazer o raciocínio clínico, por isso que é importante a questão do registro, porque enquanto o paciente está falando, você vai registrando, tá certo? Isso aí, e é super importante essa questão de perguntar se tem uma doença ou não, porque eu lembro que quando eu estava fazendo um projeto de extensão, que a gente tinha que ir na casa do pessoal, lá da UBS, junto com os assistentes que iam fazer a visita na casa. A gente perguntava às vezes para a pessoa, você tem alguma doença? E ela respondia, não, tudo certo. Aí quando perguntava se tomava algum medicamento, eu tomo para diabetes. Tipo assim, como a diabetes dele estava controlada, ele entendia, não tenho mais diabetes, não tenho mais doença, estou tomando remédio certinho. E a gente fica sem essa informação. Então, com certeza, igual o professor falou, a gente vai adquirindo essas experiências de acordo com os causos que vão acontecendo, que a gente vai trabalhando e a gente vai tendo essas pegadas e ficando mais esperto. Da mesma forma, você acabou de medir a glicemia de um paciente, deu 300 e tantos. Se você olhar para o medidor e ver o 300 e arregalar o olho, o paciente vai ter um infarto ali na hora, porque vê o seu olho regalando e fala, pronto, estou para morrer. Então, é sempre bom a gente aprender a absorver isso com muita calma e não externar nem na fala e nem nas expressões. Claro que a gente não fica que nem um robô, né? Mas isso a gente vai aprendendo de acordo com as consultas. E logo que a paciente falou assim, não, o médico não me explicou que isso podia acontecer, ele só falou para eu tomar do jeito que ele mandou. Aí a farmacêutica vem as famosas fichas, né? Ai, difícil.
assim, ai, o médico não fez o que tinha que fazer, ou serviço ruim, ou profissão que não faz o que tem que fazer, né? Isso constrói barreiras, né? E o cuidado Isso. farmacêutico tem que construir pontes, não barreiras, não muros, entendeu? Então a gente tem que conviver na equipe. A equipe tem que aceitar um outro, a equipe erra junto e acerta junto. Então por isso que, na verdade, quando a gente fala do cuidado farmacêutico, a gente fala que nós estamos compartilhando o cuidado do paciente com os outros profissionais. Então isso é importante. Essa questão, essa palavra compartilhar, ela é fundamental na questão do cuidado farmacêutico. E outra palavra fundamental para o cuidado farmacêutico é a questão da interprofissionalidade, que é maior do que você pensar em multidisciplinar. A interprofissionalidade é uma, digamos assim, ela tem a ver mais com esse compartilhamento. É um profissional entendendo a atuação do outro, compreendendo e sabendo onde começa um, termina o outro, e sabendo que todos juntos ali vão trazer só benefício para esse paciente que está sendo acompanhado. Joia. E o último ponto é que a farmacêutica explicou de forma bem didática, esse foi um ponto bem positivo. Ela tentou explicar assim, numa linguagem não infantil e nem numa linguagem tão profissional para essa senhora, o que era o remédio, o que ia fazer no corpo dela quando ela tomasse, o que ia fazer de bem e o que podia fazer de mal. Então, esse foi um ponto positivo. Sempre a gente, na consulta, por exemplo, quando a gente colhe o subjetivo, a gente pergunta se a pessoa ela sabe ler e escrever, qual que é, se ela tem ensino fundamental, se ela já tem superior, qual que é a profissão dela. Ali, nessa coleta de dados subjetivos, é importante justamente por isso, para você saber onde você está caminhando e como você aborda ou não, né, Léo? Isso aí, Fran, muito bem. Se a farmacêutica tivesse perguntado antes, pode ser que ela vira agora para a farmacêutica, na hora que a farmacêutica resolve perguntar, né? Ah, e aí? Não, eu sou médica. Entendeu? Então para não ter esse tipo de surpresa, na coleta de dados subjetivos, né, é importante saber o que a paciente faz, o que ela não faz, tudo isso. E eu abri o microfone aqui porque nós estamos malhando o pau na coitada da farmacêutica. A farmacêutica tem várias coisas boas que a farmacêutica está fazendo. Primeiro, a simpatia. É uma farmacêutica muito simpática, com facilidade de comunicação, isso é fundamental na consulta. Tá? E outra coisa, ela pegou uma interação que é difícil, complicadíssima, na questão da levodopa, e ela matou de primeira. Então, quer dizer, a farmacêutica não tem essa coisa ruim, não. Parece que a Frange não gosta da farmacêutica, não sei o que está acontecendo. Vamos lá, pode continuar, 14, por favor. Do jeito certo, então, é que é bem difícil mesmo. E eu também não quero continuar tendo essa tremedeira que eu tô tendo. Tá sendo horrível. O marido da senhora consegue ajudar a cortar esses comprimidos? Eu nunca pedi ajuda dele, né? Eu, agora pensando assim, eu tô mais acostumada com ele o dia inteiro fora, né? Eu em casa cuidando da comida, das crianças, da roupa. Então, eu só pedi ajuda dele quando eu não conseguia mesmo, sabe? Mas eu acho que eu vou pedir sim. Ele tá mais firme que eu, né? Agora com essa tremedeira. Mas e a pressão? Geralmente tá ficando meio baixa, né? Nossa, mas como assim? Você sabe das coisas, né? Olha só. Eu sinto que ela fica mais baixa, assim. E sempre que eu tô passando mal e eu deito na cama, meu marido vem medir, né? Porque ele se preocupa bastante comigo também. Aí a gente percebe que tá mais baixo que o normal. Eu acho esquisito, né? Porque eu tenho pressão alta e tomo losartana. Mas agora eu tô com pressão baixa? Como assim? Eu acho que foi esse remédio que me desregulou desse jeito. Trocou até o tipo de pressão? Como assim? Tava alta, agora foi para baixa? Pois é. A senhora já toma um remédio para hipertensão, né? Um comprimido de 50 miligramas pela manhã. Não é isso? Aí, tanto a losartana quanto a prolopa estão fazendo a pressão da senhora baixar. Rápido desse jeito. Às vezes, acontece que um remédio interagir com o outro, entendeu? Ou seja, o prolopa ajuda a losartana a ficar ainda mais forte e a baixar mais a pressão da senhora. Mas fica tranquila, porque quando a senhora começar a tomar os 4 comprimidos por dia, igual a médica mandou, vai dar tudo certo, vai regular certinho. Entendi. Ai, nossa, agora vai ficar complicado.
que eu vou ter que Pode comprar esse pausar. levodopa aí que a médica passou. Esse mês a conta de energia. Então, tá aberto o microfone. O primeiro ponto é que, depois dessa situação, a farmacêutica faz uma pergunta indutiva, vamos dizer assim, né? Ela pergunta, a pressão tá ficando meio baixa, né? Como é que tá a pressão da senhora? O que que a farmacêutica acabou de fazer? Logo depois ela também pergunta, a senhora está tomando losartano 50 miligramas, um comprimido. Se não me engano foi essa. Ela está já antecipando o que a paciente deveria falar. Vamos dizer assim. É muito fechada a pergunta, né, Franji? Você pode fazer pergunta fechada, mas não tanto assim. E fechada e induzindo, porque na cabeça dela, ela já está fazendo todo um raciocínio de fisiopatologia e tanto de farmacologia do que está acontecendo com a interação entre o losartana e o levodopa. E ela já soltou. Na cabeça dela, enquanto a paciente falava, ela estava assim, opa, pode ter interação aí. E aí, assim que a paciente abriu brecha, ela falou assim, e a pressão da senhora tá baixa, né? Então, a paciente já solta assim, tá baixa. E quando ela pergunta, tá tomando losartana 50 miligramas, um comprimido de manhã, né? A paciente já nem tem tempo. Não, é isso mesmo. Ou seja, se ela estivesse tomando errado, a paciente já ia ficar assim, opa, eu acho que esse é o certo, porque a farmacêutica falou que é esse tanto que tem que tomar. Então, deixa eu falar aqui que é isso mesmo que eu tô tomando. E quando ela pergunta da pressão baixa, ela não deu nem oportunidade da paciente relatar isso. Então, não fazer perguntas tão fechadas e não já induzir uma resposta do paciente, porque ele pode te esconder algo que talvez está fazendo errado, por vergonha ou por algo do tipo. E ela explicou a interação medicamentosa de forma bem didática, é um outro ponto positivo, né? Não entrou em questão de bioquímica, não entrou em questão de farmacologia, mas explicou ali que um medicamento está fazendo o outro ficar mais forte. Seria o caso dessa explicação didática. E aí, de novo, aquela história, né? Cuidado com as etapas do método clínico na consulta. Essa é a fase de coleta de dados. Então, coleta os dados, vai anotando. Ah, mas eu pensou? Anota o seu raciocínio no papel também. Ou no computador que você estiver usando para registrar. Na hora que chegar o momento que você coletou todas as informações, que é a fase final da consulta, que é o plano de cuidado, elaboração do plano de cuidado, aí você vai dar o feedback ao paciente. Olha, lembra quando a senhora me falou isso, isso, isso? Provavelmente o problema que está acontecendo é esse. Então, minha sugestão é que nesse caso a gente possa resolver dessa forma. O que você acha? Ah, legal. Olha, em relação a essa segunda coisa que a senhora me falou, assim, assado, pela minha interpretação, o que deve estar acontecendo é isso. Que tal se a gente mudasse assim? A senhora consegue? Consigo. Isso está no final da consulta e está tudo concentrado no momento certo. É mais fácil da paciente armazenar aquelas informações e ir embora para casa com aquilo. E você ainda pode entregar um papel, uma cartilha, alguma coisa para ela que você quiser no final da consulta para ajudar a lembrar. Então, é importante que esse método clínico ele tem que ser seguido. Não é porque é chato. Não é chato. É porque tudo isso que foi falado para o paciente no meio da consulta, a hora que você chega no final e vai confirmar, ela já esqueceu. Já veio outro assunto no meio, já falou de uma coisa, falou da levodopa, depois já misturou com a losartana, já não, entendeu? Então, isso que a questão do método clínico é importante. Pode pro play, por favor. Já veio extremamente alto, tipo, muito alto, assim. E aí eu nem comprei losartana, porque a minha pressão já estava baixando mesmo, eu não precisava tomar, né? Eu terminei de tomar os que eu tinha lá em casa e depois não comprei mais. A minha pressão já estava, né? Eu fico chateada, sabe? Não queria dar esse trabalho que eu tô dando pro meu marido e pros meus filhos. Eu tô ficando muito mal. Em dia que eu choro à toa, fico me lamentando o porquê disso tudo tá acontecendo comigo. Eu quero ficar só no quarto, deitada, nem fome me dá mais e não consigo mais sair na rua para conversar com as minhas vizinhas. Eu gostava tanto, eu tô muito chateada, sabe? Calma, como assim? A senhora compra o quê? Como assim? O losartano eu sempre comprei na farmacinha lá perto de casa, né? E agora eu compro esse novo também, o levodopa. Nossa senhora! Mas não te avisaram que a senhora tem esses 2 comprimidos de graça para retirar? A senhora não pode parar de tomar um remédio do nada. Tem que tomar um remédio direitinho, igual a médica mandou.
senão fica tudo desregulado. Me fala o endereço da senhora de novo, porque eu vou procurar aqui no sistema onde fica o postinho de retirada mais próximo. Ai, desculpa. Eu moro na Rua das Flores, no Jardins, né? Tá, achei aqui. Sabe o postinho que fica perto da praça da casa da senhora? Só ir Sim. lá com a receita, todo começo de mês, que a senhora vai conseguir retirar todos agora, viu? Não pode deixar de tomar remédio, não. Se a senhora parar de tomar o losartano, a pressão vai continuar baixando. E ela vai voltar a subir, a pressão alta vai retornar, pois a senhora não vai ter a quantidade de remédio suficiente dentro do corpo para manter o equilíbrio da pressão. Então, não pode parar de tomar nenhum dos dois remédios. Pode pausar, por favor. Entendi, mas nossa, que complicado. Farmacêutica brava que vocês arrumaram, hein, Fran? Nossa Senhora. Pessoal, eu vou só falar uma coisa, depois eu passar a palavra para a Fran de falar. Teve um erro da farmacêutica aí que a gente não pode deixar passar. Ela pediu o endereço de novo. Ela pediu o endereço no começo da consulta, né? Que era a paciente mora na Rua das Flores. E aí, lá no final da consulta, ela pergunta de novo o endereço. Aí, qual que é a mensagem subliminar que você passa para a paciente? Pô, tudo que eu estou falando, ela não está anotando. Ela não está prestando atenção, entendeu? Então, isso é uma coisa complicada. E essa ansiedade dela também é porque ela não deixa a paciente terminar o raciocínio. É o momento de coletar dados. Então, primeiro, pergunta tudo que você tem que perguntar. Respira, igual a Fran de fazer para nós. Ó, respira, inspira. Deixa ela falar, calma, vai chegar, raciocina que vai chegar o momento de você dar a devolutiva para o paciente. Isso, o primeiro ponto que eu esqueci da outra vez foi que ela falou bem singelo, muitas pessoas não notaram. Eu acho que no processo seletivo, se não me engano, foi só uma pessoa que notou. Ela fala que quando ela fica muito cansada, que ela não consegue terminar de limpar a cozinha, ela vai deitar e passa mal, e aí o marido mede a pressão dela. Ou seja, ela mede a pressão deitada, que é a forma incorreta de medir a pressão. Então, nessa conversa, a gente tem que ter calma e estar muito atento na hora que a gente está ouvindo. Agora mesmo eu posso medir a pressão deitada. Não é o ideal. Isso, mas eu tenho formas de fazer essa medição deitada, tá certo? Não é o ideal. O ideal é que essa paciente está lá, pede para ela sentar, esperar um tempinho, vamos medir a pressão sentada. Mas em algumas situações você pode medir a pressão deitado, como também você pode medir a pressão pelo tornozelo. Tá? Tem alguns casos específicos que você pode fazer isso, tá? Mas tem todo um controle, tem que ser... É muito mais difícil um leigo medir a pressão deitado da forma correta do que sentado, né? Mas isso é uma coisa importante que não pode deixar passar mesmo. Isso, principalmente às vezes o paciente está acamado, né? Não vamos fazer ele sentar para poder medir a pressão. É nesse contexto mesmo que a gente pontuou. Mas aí, com certeza, ou farmacêutica brava, né? A gente, assim, pelo menos quando eu cheguei na farmácia para conhecer tudo e vi aquele monte de medicamento de graça, aquele monte de coisa de graça, entre aspas, né? Oferecido no SUS, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que sistema lindo e maravilhoso é esse? Queria contar para todo mundo, vamos lá ver se tal pessoa tá tomando medicamentos que pode pegar no SUS ou não. E a gente fica, assim, chocado o quanto de gente que não sabe que tem todo esse sistema pronto para te atender, principalmente quando a pessoa é de baixa renda. Ela falou, a conta de energia veio cara, eu já vou ter que comprar agora o levodopa, deixei de comprar o outro, porque eu preciso fazer escolhas econômicas. Até nisso a gente tem que pensar, não é só a questão do humanizado, não é só a questão de que tem que tomar porque o médico passou, é igual o Léo estava explicando na hora da indústria. Esse medicamento ele vai poder ser comprado pelas pessoas, o custo dele é razoável, vamos dizer assim. Então, toda essa breveza, toda essa agitação não convém, é só depois que você colheu o dado, você explicar que tem esse medicamento, né? Nós temos um exemplo clássico hoje que está sendo discutido, que é o tratamento daquele humorista, do Paulo Gustavo. O tratamento dele custa R$30 mil por dia, que eles estão usando um tipo de ventilação extracorpórea. Né? O SUS não tem condição de pagar isso para todo mundo. Então, ele custa R$30 mil dia. Então, isso é uma coisa que pode prejudicar o acesso de algumas pessoas. Outra coisa importante nessa história toda aí
é que, muito bem falado pela Frange, é o seguinte, é difícil usar o SUS, gente. Não difícil porque o SUS é inacessível, porque o SUS é complexo. Então, por exemplo, é normal você ter, quando eu falei para vocês que o paciente ele circula dentro das redes de atenção, isso é mais comum do que vocês pensam. Então, você pode ter um paciente que recebe em casa a visita da equipe de saúde da família, que vai para a unidade básica de saúde ser acompanhado, vamos supor uma paciente aqui, a dona Heloísa, vai? Ela pode ser acompanhada por uma ginecologista na unidade básica de saúde. Ao mesmo tempo, por causa do diabetes, se não tiver muito bem controlada, ela pode ter consultas com atendimento especializado, com, por exemplo, um médico endocrinologista. Ela pode ter também a consulta especializada com o médico do neurologista para ajudar o tratamento do Parkinson. Ela pode ter alguns medicamentos que são prescritos, que são medicamentos de atenção básica, que ela retira na farmácia da unidade básica de saúde. Outros medicamentos ela vai precisar fazer um processo para retirar no que a gente chama de componente especializado da assistência farmacêutica. Por isso que hoje, quando a gente pensa em cuidado farmacêutico, uma das funções principais que o Ministério reforça e quer que o farmacêutico faça isso, é o quê? É que esse farmacêutico, por encontrar o paciente todos os meses, que ele consiga fazer a gestão do cuidado desse paciente dentro do sistema de saúde. Dando orientação mesmo, né? Falar assim, dona Heloísa, ó, esse medicamento a senhora precisa retirar o medicamento lá no componente especializado, para isso tem que ter um processo, eu vou ajudar a senhora a fazer esse processo. Esse aqui a senhora vai retirar aqui todo mês. Olha, não esquece que a senhora tem consulta aqui na unidade básica de saúde, mas também tem que ir a cada 3 meses lá na UBDS, porque é lá que a senhora vai encontrar o endócrino. Então, é complexo esse atendimento, né? Quanto mais for complexa a condição de saúde desse paciente, mais complexo será a circulação dele por dentro do sistema. Então, é função do farmacêutico, lembra que eu falei do cuidado farmacêutico, né? A hora que o farmacêutico assume o papel de educador, que é aquela parte da dimensão técnico-pedagógica, é para isso que o farmacêutico está lá. Isso, para a gente já é difícil, a gente estudando. A Vânia começa com a gente lá em Farmácia, Saúde e Sociedade. Ela começa devagarzinho, explicando atenção primária, secundária, terciária, vai explicando devagarzinho todas as redes. Para a gente já é difícil entender isso, colocar tudo dentro da cabeça. Imagina para um paciente que não vai ter toda essa dedicação que a gente tem que ter para poder aprender o sistema de saúde. E outra coisa é que, antes da farmacêutica ficar brava, antes mesmo da paciente falar do medicamento, ela comenta assim, eu estou ficando muito triste, tem hora que eu quero só chorar, eu estou ficando acuado, não consigo mais sair para conversar com as minhas vizinhas. A farmacêutica fica tão brava pela questão do medicamento que ela não consegue perceber o que pode talvez ser uma pequena depressão. A paciente já começou a tomar um medicamento que vai envolver todo o sistema nervoso, que vai mexer lá na cabeça, que vai mexer com as emoções, e a paciente passa desapercebido. Podia entrar uma interprofissionalidade aí, encaminhar para um psicólogo para poder analisar ela, poder abordar mais esse assunto, mas ela focou tanto na questão que a paciente estava comprando o medicamento que ela esqueceu esse todo da paciente, vamos dizer assim. Pode colocar play, por favor. Cara, esse sobe e desce, né? Nossa. É. A senhora tem mais alguma queixa? Algum outro problema, um medicamento que a senhora toma? Deixa eu pensar aqui. Tem o remédio da diabetes. Ah, é? E qual medicamento a senhora usa para controlar a diabetes? Eu injeto insulina todo dia. E a senhora sabe injetar certinho? Eu acho que eu sei sim, né? Eu até já deixo a insulina na porta da geladeira para não misturar remédio com as comidas e ficar mais fácil de pegar e tirar, né? Quando eu tô indo aplicar. Ela firmou depois que eu comecei a tomar injeção. Porque os comprimidos... Sabe aquele metformina que todo mundo usa? Então, antes não faziam nem cosquinha. Ah, é? E como tá agora? A senhora toma quanto de insulina?
Então, eu tomo a insulina basal, coloco 10 na seringa, a médica explicou assim para mim, né? A glicemia fica em torno de 110, 115 antes de comer, e depois que eu almoço, fica assim, entre 150 e 160. Eu também como direitinho, mas ainda não consegui tirar o pãozinho do café da manhã. Eu sou apaixonada pelo meu pãozinho com manteiga e café com leite quentinho quando acordo. Parece que me dá uma animada, né? Eu tô tão triste assim, que tá acontecendo tudo isso comigo, né? Eu sei que não pode pão todo dia, mas agora como um só. Passo só um pouquinho de manteiga para dar um gostinho e pronto. Antes eu comia 2, até que eu melhorei, né? A senhora pode comer o pãozinho da senhora em paz, viu? Nada da nossa alimentação é ruim ou bom. Tudo depende da quantidade que a gente consome. Se a senhora já diminuiu a quantidade e a diabetes está boa, pode comer sossegada, principalmente por ser importante para a senhora, né? Pãozinho com café toda manhã. Os tratamentos com remédio devem entrar na nossa vida para nos ajudar a ter mais qualidade e não para ficar restringindo e deixando nossos dias mais tristes, não é? Verdade, nossa, tanto de remédio que eu já tomo e também já tem tanta farinha nesses remédios, né? Eu não vou poder comer meu pãozinho. E antes que eu me esqueça, deixa eu perguntar, a senhora faz o rodízio da aplicação da insulina? Faço sim, cada dia eu coloco num lugar da minha barriga. Mas só na barriga? A senhora sabia que também pode aplicar na lateral das coxas e dos braços, viu? Igual quando a gente toma vacina, assim a senhora não fica picando só a barriga todo dia, mesmo que em lugares diferentes. Que bom! A minha barriga, ela já estava ficando bem assim dolorida, né? Deve ser por causa disso, então, porque todo dia eu tô aplicando nela. Então, vamos recapitular tudo que a gente conversou. Então, uma coisa que a paciente foi falando, né? Porque a farmacêutica perguntou se ela tomou outro medicamento e ela falou da insulina. E ela foi explicando um monte de coisa assim, uma atrás da outra, e no meio tinha que ela guardava a insulina na porta da geladeira para não misturar com os remédios. E a paciente não se atentou a isso e acabou não alertando, que esse não é o certo. E uma coisa boa foi que ela abordou a questão da nutrição e não foi tão restritiva. É claro que a gente não tem que tomar cuidado com essa questão que, como profissionais da saúde, os farmacêuticos podem falar aquilo que, vamos dizer assim, é de praxe. Não é legal exagerar comer 10 pães de manhã, ou não precisa ser restritivo, nunca mais eu vou comer farinha, por conta própria. Isso aí é uma questão de prática que todo mundo sabe, principalmente profissionais da saúde, e ela abordou de forma leve, de forma tranquila, e poderia encaminhar para o nutricionista se ela achasse válido. Então, foi um ponto positivo. E ela perguntou do rodízio e explicou, porque às vezes o paciente acha que é só na barriga ou é só no braço, não sabe que pode ir na coxa, fica com medo, porque geralmente a gente não toma assim injeção na coxa, né? Às vezes é no glúteo, é no braço, e o paciente não sabe, foi super legal. Só que ela poderia ter perguntado mais como que ela manipula esse medicamento. Ela coloca certinho na seringa? A seringa nem sempre é as mesmas, às vezes troca a indústria que manda essa seringa, troca a numeração, ela sabe realmente o que ela está fazendo? Principalmente por ela ser idosa, tem que tomar muito cuidado nessa questão. Eu acho que de pontuação é isso. Algum comentário, né? E ela sempre Nota 10 para ela no pãozinho. É isso aí mesmo. Aliás, eu tô pensando em, na hora que chegar lá no que dá esse semestre, é cuidado farmacêutico, né? Se tiver alguma simulação, contratar as duas para atriz e contratar o roteirista. Os roteiristas foram bem também do vídeo. Foi super legal fazer. Parabéns aí para as meninas. Foi muito legal. E outra coisa também é que a gente, igual o Léo falou, foi um roteiro que a gente foi escrevendo. O paciente não vai chegar assim certinho falando: antes de eu comer, a minha glicemia fica entre tanto e tanto. Depois que eu comer, a minha glicemia fica entre tanto e tanto. Às vezes o paciente chega lá nem sabendo como é que tá. Então, é uma simulação. A gente queria saber se o pessoal estava sabendo ou não o que estava acontecendo, mas é super tranquilo. E agora ela acabou de falar o seguinte, então vamos recapitular o que a gente falou. Pode dar continuidade no vídeo. Até agora, senhora Heloísa. A senhora vai cortar o levodopa em 4 pedacinhos e tomar o primeiro de manhã e os outros a cada 4 horas. 4 horas, como a médica mandou.
não vai parar o losartana, certo? Vai pegar todos no postinho de graça e manter a insulina e a boa alimentação, para que a diabetes não seja mais um problema no meio disso tudo. A senhora entendeu tudo certinho? Entendi, sim, pode deixar, viu? Então a gente vai marcar um retorno daqui um mês e ver como a senhora está, combinado? Tá bom, então. Beijos, Era viu? isso? Foi Era isso? isso, Ah, tá certinho. bom. Daqui um mês a gente Desculpa conversa. aí, viu? Desculpa qualquer coisa. Imagina, a gente está aqui sempre para te ajudar. Pode ficar tranquila. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. E é isso aí, a gente já finalizou o vídeo com a questão da recapitulação, que sempre foi colocado. Sempre que terminar uma consulta, no caso, uma consulta farmacêutica, tenta voltar a tudo que vocês conversaram durante a consulta, mesmo que você tenha acabado de passar o plano para a paciente. Antes de ir embora, é uma orientação muito boa. Você recapitulou, as nossas metas vão ser essas e essas, o que você tem que fazer é isso, isso e isso. Você quer que eu anote num papel, você quer escrever você com a sua letra num papel, sempre recapitulando para que as coisas não fiquem perdidas durante a consulta. Por isso que o professor sempre fala para a gente, coleta tudo que você puder coletar primeiro, para depois você poder agir. E é isso, foi os nossos comentários, a gente tentou abordar tudo que a gente queria que o pessoal da segunda fase falasse, comentasse. Claro, cada um dentro da sua turma, dentro do seu conhecimento. E deu super certo, foi super legal o nosso processo seletivo, as nossas dinâmicas. Foi tudo bem legal. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer um comentário ou perguntar, pode ficar à vontade no chat ou abrir o microfone. Acho que está tudo certo. No YouTube também não tem nenhuma pergunta no chat. Então a gente pode encerrar, pessoal? Eu acabei de ver no chat do YouTube e não tem nada mesmo, por enquanto. Não sei se alguém daqui quer fazer alguma pergunta específica. Então, joinha, queria agradecer ao professor Leonardo por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite, ter avaliado junto com a gente o nosso vídeo da segunda fase, foi super legal. Principalmente para quem não passou, como o evento foi aberto, poderiam estar aqui e ver por que não passou, o que deixou passar no comentário. E agradecer imensamente a ele aí e a todos os membros que estão presentes. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite, sempre que precisar, estamos à ordem. E parabéns de novo pelo vídeo, pela atuação, tanto da Heloísa e a Gabriela, que era farmacêutica, né? Ela nem se apresentou, acho. Eu estou lembrando também, tem um outro que tinha que se apresentar. Mas parabéns a Heloísa, a Gabriela, e aos roteiristas que fizeram o caso. Ficou muito legal mesmo. Eu acho que vocês estão prontos para fazer simulação. Vou deixar a simulação por conta de vocês da Liga agora. Acho que chegou duas perguntas no chat. Pode mandar aqui, Léo? A primeira pergunta poderíamos pedir para que o próprio paciente realize essa recapitulação conosco ou pode parecer uma pressão? É importantíssimo que faça isso, né? E, né, não numa prova, tá? Né? Não é você fazer uma prova com o paciente, né? Essa é a intenção. Mas a intenção, por exemplo, vamos pensar que tem que tomar simvastatina à noite e o paciente está confuso. Você pode chegar e falar, olha, em relação ao tratamento do colesterol, é importante que o senhor use esse medicamento aqui, que é a simvastatina, sempre no período da noite, por causa disso, disso, disso. E aí, na hora que for repassar todas as considerações, você pode fazer a pergunta, então, senhor José, como eu falei para o senhor, qual a hora de usar realmente a simvastatina? O senhor lembra? Ah, lembra, é à noite. Isso aí, muito bem. Então, você pode repassar, sim, com o paciente. Não tem erro nisso, não. É até importante que isso aconteça. Teve uma outra pergunta que ela falou assim,
Oi, gostaria de perguntar para o professor Leonardo sobre a questão da dispensação propriamente dita. Aí a gente perguntou o que seria em específico, mas ainda não retornou. A dispensação a gente faz o seguinte, né, que a dispensação ela pode ou não estar inserida dentro do cuidado farmacêutico. Tanto é que se você estiver fazendo o cuidado farmacêutico numa farmácia, é importantíssimo que você consiga coincidir a data da consulta com a dispensação do medicamento, para não fazer o paciente ter que voltar 2 vezes no mês, né? Então é importante que sempre na hora da consulta você tenha ali os medicamentos em cima da mesa, e tem vários testes que você pode fazer usando o medicamento. Você pode, ao invés de você perguntar para o paciente, você pode dar um medicamento na mão dele e falar assim, então, seu José, que hora que o senhor usa esse medicamento? E aí ele vai olhar o blister e você já está fazendo o teste se ele realmente reconhece aquele medicamento, se está certo, se não está. Então tem a dispensação sendo junto com a consulta farmacêutica, ela ajuda em vários momentos aí. A pessoa comentou assim, ele estava comentando que certos casos é somente venda de medicamento e não dispensação em si. Assim, hoje em dia, se você não faz uma coisa completa, é venda. A dispensação, propriamente dita, tem que vir junto com a orientação. A dispensação é você pegar a prescrição na mão, é entender por que aquilo foi prescrito. Eu caí, mas voltei, né? Eu travei, mas voltei. Então, a dispensação, na verdade, ela leva em consideração tudo isso, tá? Que é desde o momento de você observar a prescrição, saber por que está prescrito, quem vai usar, e vem junto com a orientação. Como utilizar daquele medicamento de forma correta, o que fazer, se tem interação ou não tem ali, né? Quais são as reações adversas esperadas, ver se o paciente está apresentando alguma ou não. Se for iniciar o tratamento, informar isso para o paciente, olha, caso aconteça isso, não fique desesperado, isso é um efeito normal do medicamento, é esperado que aconteça. Então, isso que seria a dispensação propriamente dita. Entendi. Acho que já chegaram todas as perguntas, tudo certinho. Então, outro tchau de novo para todo mundo, pessoal. Obrigada, viu? Muito obrigada, pessoal. Espero que Obrigado a vocês. gostado. Parabéns pela iniciativa. Tchau.